cascabeles te harán suspirar. Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy caporal. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy caporal. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Quiéreme como soy, negra, ardiente como el sol, samba, muévete con sabor, negra. O problema dos dispositivos autoritários atuando na violência institucional que ainda persiste, que ainda faz o Brasil seu quarto país no número de encarceramento massivo, que ainda faz metade do nosso sistema prisional. As pessoas que estão lá estão presas sem o devido processo legal, com um rastro do Estado autoritário, que ainda faz com que, durante as manifestações, as pessoas sejam fichadas de uma maneira arbitrária, ou seja, que nos dá muitos alentos por ser um Estado democrático e hoje em dia a gente poder estar falando dessas situações no ambiente público, mas que também nos dá muitas precauções no sentido de que é preciso revisitar esse passado para entendermos que tipo de sociedade ou qual relação de poder nós vamos ter com o futuro. E aí uma tarefa que me parece importante no sentido de interatividade, ou seja, transformar esse lugar num espaço. Como é que a gente transforma um espaço de educação em direitos humanos? Trazendo juventude, fazendo mostras, fazendo oficinas, fazendo anfiteatro, fazendo sala de cinema, colocando exposições interativas, fazendo com que as pessoas dialoguem com o local, dialoguem com a memória que está nesse local, fazendo com que as pessoas contribuam com este local, trazendo a interatividade da população, divulgando isso na cidade de Porto Alegre, divulgando isso como um instrumento de patrimônio histórico e cultural para o Brasil, para o nosso Estado, mas principalmente para as gerações que virão também. E aí talvez a tarefa principal, que é fazer o diálogo das gerações que resistiram, de pessoas como o Raul, como a Jane, como o Pedro, como o Oscar, as gerações que estavam lá na época anterior, com as nossas gerações, com a juventude de hoje em dia, com esse pessoal que pega a bandeira, vai para a rua, que não sai apenas nas manifestações de junho, que está aí na rua há muito tempo também. Então, se fazer isso de uma maneira horizontal, isso de uma maneira do diálogo. E essa é a grande vantagem ou a grande potência de um sítio de memória. Ser também um sítio ou um centro de educação popular, de educação em direitos humanos. Para que essa velha história de que para não se esqueça, para que nunca mais se aconteça, que essa ideia do nunca mais seja uma ideia apropriada e uma ideia de que é preciso sempre a gente estar cuidando de uma coisa muito frágil que se chama democracia. É preciso sempre a gente estar repensando e estar resistindo a qualquer forma de autoritarismo ou de poderes autoritários que vão surgir. Porque quando a gente fala em direito à memória, direito à verdade, a gente não pode esquecer que são ainda memórias, histórias e verdades que estão em disputa. Melhor do que isso, basta a gente ver um debate em relação à Comissão Nacional, em relação à Comissão da Anistia ou alguma comissão de reparação nos dias atuais. E nada melhor do que disputar essa memória, disputar essa história, tendo um local de referência, tendo muitos locais de referência. Que não seja apenas uma pinha, que também seja reocupada a Ilha do Presídio, que sejam mapeados os lugares de Porto Alegre. Nas últimas semanas, um dos nossos vereadores fez um mapa provisório, mas o que nós buscamos é um reconhecimento oficial, ou seja, o Estado brasileiro reconhece esses lugares, o Estado brasileiro reconheça uma política pública. E para isso, nós não podemos também nos furtar da posição de que nós somos uma sociedade civil alejada do Estado. Se nós disputamos essas memórias, nós também disputamos que forma de Estado nós queremos, que forma de democracia nós queremos. E para isso, a gente ocupa os lugares, como estamos no Lopinha, nós estamos tentando criar uma rede nacional de sítios de memória
que consiga dialogar com essa rede latino-americana, com essa rede, que há uma rede latino-americana de diversos sítios, e há uma rede mundial de sítios de consciência, e que também consiga dar um impulso para essas outras iniciativas recentes, mas necessárias em todo o nosso país.